Clara sempre sentiu que havia algo faltando nela. Não tristeza, não trauma, não vazio. Era algo mais específico. Como se uma parte dela não tivesse vindo junto quando nasceu. Durante anos tentou ignorar. Trabalhou, estudou, sorriu, namorou. Parecia normal, parecia inteira. Mas em silêncio, quando o mundo diminuía, ela sentia. Sentia uma ausência tão precisa quanto um membro fantasma. Sentia que algo, não alguém, algo, estava destinado a ocupar aquele espaço. E naquela madrugada finalmente aconteceu. Acordou com uma pressão na cabeça. Não dor, uma sensação de que algo estava sendo ajustado. Como se uma mão invisível estivesse organizando seus pensamentos em gavetas novas. Levantou-se, foi até a sala. Todas as janelas estavam abertas, apesar de ela ter certeza absoluta de que as fechara. O vento não entrava. O silêncio era tão estático que parecia sólido. Então ouviu, não um som, mas uma impressão sonora. Como se alguém estivesse no quarto ao lado. Não respirando, mas pensando alto o suficiente para ela escutar. Clara sentiu a presença antes de se virar. Uma presença que não ocupava espaço, que não fazia sombra, mas que entrava nela como água invadindo rachaduras invisíveis. Caminhou lentamente até o corredor. O ar ficou denso. O coração desacelerou ao invés de acelerar, como se o corpo estivesse aceitando e não resistindo. No fim do corredor, a porta do quarto estava aberta, e na parede havia uma marca que não estava ali antes. Um contorno humano, um vazio em formato de alguém. E Clara entendeu. Não era algo que havia entrado na casa. Era algo que sempre esteve lá, esperando que ela finalmente percebesse a forma dele. Esperando o momento dela ser pequena o bastante para caber. A pressão no peito aumentou. O contorno escureceu, como se puxasse a luz da sala. E uma voz, que era dela, e não era, sussurrou no centro da mente. Agora você pode ser completa. Clara não gritou. Não correu, não lutou. Apenas deu um passo à frente, sentindo o corpo ser preenchido por aquilo que faltava desde sempre. E naquele instante final, antes de desaparecer dentro da própria sombra, ela percebeu a verdade sufocante. A parte que faltava não era um pedaço perdido dela. Era um pedaço que não deveria existir. Quando a polícia entrou pela manhã, encontraram o apartamento vazio, silencioso, perfeitamente arrumado, exceto por uma sombra na parede do quarto. Um contorno humano que pulsava como se respirasse.